E aí, pessoal, mais um episódio aqui pro Impulso Podcast, no seu podcast aqui em Cork. E eu tô aqui hoje com a Grazi. A Grazi já esteve aqui num outro episódio, contando um pouquinho da história dela. Mas hoje não será um episódio muito de inspiração, será um episódio mais de alerta. No dia 28, na semana passada, né, a gente tá gravando uma semana depois do episódio, aconteceu uma invasão na casa da Grazi. E a Grazi veio aqui contar a história, né, na íntegra, assim, pra gente poder entender e criar alerta, assim, sabe? Ela já contou alguns detalhes aqui pra mim nos bastidores e tem, assim, minuciosos situações que ela seriam gatilhos normalmente e não foram pra ela, e ela demorou pra cair a ficha dela, né? Ela tava em casa, os quartos dela, 2 quartos da casa dela foram revirados e roubados. Não o quarto dela, mas ela estava em casa dormindo. Então, assim, ela vai contar um pouquinho e vai ser legal como alerta para entender, né? Foi aqui na cidade de Cork e vamos lá. Bem-vinda, Grazi, ao episódio. Obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado também, eu sei que tem outras pessoas envolvidas. Agradeço imensamente as pessoas que, né, concordaram com a Grazi para vir contar essa história e às vezes deixaram citar os nomes, né, para entender um pouquinho melhor a história. Eu agradeço. Se vocês quiserem também vir aqui no episódio, gravar um outro episódio, né, vocês tá de portas abertas. A Grazi já me conhece, eu quero dar voz para todo mundo, quero que todo mundo seja ouvido. E essa história já foi parar até em jornal, né, Grazi? Já tá vendo no Eco, já tá na rádio. Porque foi bem complexa, assim, bem intensa, né? Então vamos lá, deixa eu te dar a palavra e te deixar falar. E eu quero que você comece assim, né? Eu tava dormindo, e aí? Primeiramente, eu quero te agradecer por mais uma vez, né? Me receber em seu podcast. E realmente um tema bem... ruim, mas que eu agradeço a oportunidade de falar, porque é realmente um alerta, porque chegou a um nível de invasão, né? Como você falou, eu estava dormindo e... Sim, gente, eu não consegui escutar a zoada antes, eu estava dormindo quando eu acordei para ir ao banheiro e estranhei a luz do banheiro ligada quando eu vi um jovem na ponta da escada, com a bebida. Logo, minha mente, sonolenta, pensou, esse jovem é amigo do meu housemate, o Felipe, que é o mais jovem. Aí eu falei, tá, vou no banheiro. Quando ele mexeu na porta, eu esperei um pouco. Falei, tá, de pijama curto, bem à vontade. Falei, vou dar uma esperada. Quando eu saí... Ele mexeu na porta do banheiro, do banheiro. Pra minha surpresa, ele estava saindo do quarto do meu housemate, Felipe. Então, a minha tese de pensamento, meu pensamento rápido, casou. Ele é amigo do meu housemate. Só que ele, assustado, ele derrubou alguma coisa. Aí ele falou, sorry. Aí, como eu tava dormindo ainda, eu entendi ele falar, sorry, Felipe. Ladrão educado, né? Aí eu olhei pra cara dele assim e vi que literalmente ele estava bêbado. E fui pro quarto e tranquei a porta, voltei pra tentar voltar a dormir. Mas assim, foi me dando uma agonia e eu não conseguia dormir. Eu revirava pela cama e uma sensação ruim. E aí eu continuei ouvindo zoada por dentro de casa. Descendo escada, subindo escada, cochicho na sala, abre porta, fecha a porta. E eu falei, rapaz, amanhã eu vou conversar com meu housemate. Porque assim, já tá incomodando. 2 da manhã, 3 da manhã. Sabe? E aí foi quando ele mexeu na porta do meu quarto. Só que ele mexeu realmente pra tentar entrar. E aí eu pensei, o meu quarto é ao contrário do meu amigo. Não tinha como ele errar o quarto. E ele me viu entrando. Então assim, eu falei, não posso, mas eu tô tendo que maldar. Porque tá bêbado e tá tentando entrar aqui, né? Aí eu falei, e amanhã pra explicar o meu housemate? Vai dar pano pra manga. Porque eu falei, seu amigo tá tentando entrar no meu quarto e pererei. E falei, pra evitar, vou no quarto ao lado, que tava aberto, eu sabia, do meu outro... housemate. O meu outro housemate, o Breno, vulgo meu namorado. E aí eu falei assim, eu vou trancar, porque assim, se sumir alguma coisa, vai ficar chato, sabe? A gente se trata como uma família, nós vivemos em 7, hoje em dia, tá? E aí eu falei, vou trancar. Foi quando eu saí do quarto pra trancar a porta, e eu vi que a luz estava ligada e já estava tudo revirado. E ali eu falei, não acredito que ali isso tá caiu a acontecendo. ficha, começou a cair a ficha, né? Começou a cair, e aí eu voltei pro meu quarto e eu gritei. Eu falei, chamei o nome do meu housemate, ele liberou falar o nome, tá, também. Eu falei, Felipe, porque a porta do quarto dele já estava aberta. Com a luz acesa. Com a luz acesa.
E aí ele não respondeu, eu voltei pro meu quarto e tranquei a porta. Só que a minha mente não parava. Eu falei, cadê o Felipe, que não responde? Como é que esse amigo dele tá rodando pela casa e ninguém faz nada? Aí eu acordei o meu namorado, falei, amor, acorda devagar. E eu já assim, ó, eu tremia, porque assim, bateu um nervoso de o que tá acontecendo e tipo assim, ao mesmo tempo, realmente tá acontecendo comigo. E foi quando meu namorado acordou, eu contei pra ele a situação. Eu falei, ó, tem um rapaz aqui em casa, saiu do quarto do Felipe e seu quarto tá todo revirado. Eu acho que é amigo do Felipe. Aí ele falou, amor, não tem como, o Felipe tá trabalhando. Então, o meu namorado entrou em contato com o pessoal da casa e eu tentei ligar pro Felipe pra confirmar. E ele falou, não posso atender, eu tô no trabalho. Eu falei, atende agora, pelo amor de Deus. Foi quando ele atendeu a ligação e eu falei, me confirma, você tá com um convidado em casa, deu a chave pra algum amigo, porque tem um cara aqui no seu quarto e ele já invadiu o quarto do Breno, revirou tudo. E ele falou, não tem, não dei chave, tô no trabalho, meu Deus, meu notebook. Foi a primeira coisa que ele pensou. E eu falei, calma. Aí foi quando o meu namorado conseguiu contato com outra housemate, que, pra graça de Deus, ela tava acompanhada, e o namorado dela é Irish. E, né, por questão, eu vou deixar o nome deles em off. E foi quando ele saiu do quarto, nós saímos também, porque meu pensamento foi, não sei quantos estão lá. A gente abriu a janela, ninguém correu. E eu falei, amor, calma, não sai do quarto. E quando ele ligou pra minha housemate, ela falou, a gente ouviu zoada, mas estranhou. E achou que fosse alguém da casa, E né? achou que era vocês discutindo. Mas a gente continuou no quarto. Quando a gente trocou o contato, ela falou, tem uma mulher tentando sair pela janela do Felipe. Porque a janela dele dá pra uma laje. Uhum. Aí eu falei, então, se eu vi um homem e ela tá vindo a mulher, já são dois. Então, ele falou assim, a gente vai sair do quarto, vocês saem também. Então eu falei, 2-4. Entendeu? Ué. Então, eu fui amenizando o medo. Então, quando abriu, o Irish tomou frente. E foi quando ele foi tomar a pá da situação, foi que ele conseguiu segurar o braço do rapaz e o rapaz soltou a faca. Ele tava com a faca na hora. Então, eu consegui sentir um pouco mais de tranquilidade. E aí, o meu namorado, ele, foram descendo as escadas, porque eles tentaram fugir pela escada. E foi na hora que eu filmei. Porque minha intenção foi filmar a situação pro meu housemate ver como tava a situação do quarto dele e como tava a situação do outro quarto. E aí eu gritei pra minha amiga, filma eles. Só que na hora do nervoso, eu já desci achando que tava tudo ok. Mas ela tava tentando fugir pela janela, a invasora. Então tem o vídeo dela tentando fugir pela janela. Sim, então foi por isso que surgiu a ideia da filmagem, porque eu queria filmar o quarto, entendeu? E aí, quando eu vi a situação, dava pra filmar, filmei ela também. Aí filmei, meu namorado tava puxando ela pela janela, que ela tentou sair pela gretinha da janela. E eu consegui pegar e filmar o rapaz do lado de fora. A minha cabeça, eu acho que ele fugiu, conseguiu sair e tava esperando ela. Aí eu desci pra sala e continuei filmando, porque eu vi que a situação ainda dava. Foi quando eu vi meu namorado puxando ela queria fugir pela gretinha da janela. E cabia ela ali? não sei. E é tanto que é a suspeita de onde eles entraram, porque assim, todo mundo falou que trancou a porta. A gente conferiu a porta do fundo, casa, né? a da entrada, tem outra porta também, nós conferimos tudo. Mas o garoto já devia ter saído pela porta da frente mesmo, porque dá pra abrir por dentro, né? Então, a minha tese é que um entrou pela janela e abriu a porta pro outro. Sim. Entende? Porque assim, a única lembrança foi que o comungal da janela, que a gretinha, tava aberta. Que a gente tinha deixado, a única lembrança. Mas assim, na minha cabeça mesmo, eu achava que não dava pra passar ninguém. Entendeu? Teoricamente, além de não dar, não deveria também, né? E é isso, tava todo mundo dormindo, então a gente tava em casa. A gente também não achou que passaria por isso com a gente. A gente em casa, se tivesse todo mundo viajando, né? Ou trabalhando, sabe? Durante o dia. Todo mundo out, né? Todo mundo fora, né? Sim. Deixando a casa sozinha, né? Uhum. E foi quando, tipo, eu percebi, falei, cadê o rapaz? Abri a porta, ele tava do lado de fora, ele não fugiu. A gente liberou, porque assim, na nossa cabeça, como a gente fala no Brasil, ela é ladrão de galinha. Não pegou nada, só tava tudo revirado. Tava de faca, mas assim, graças a Deus, conseguiu soltar a faca. Então assim, para liberar, não dar BO, não ter confusão, só voltar a dormir, todo mundo ia trabalhar no outro dia, o restante.
Só que aí ele tava esperando, acho que a comparsa. Aí foi quando eu consegui filmar o rosto dele e a gente voltou e liberou ela depois da foto. Porque na nossa cabeça já revistamos. Quando meu namorado revistou ele, ele tava com um perfume e um passaporte no bolso, que era o do meu housemate. Entendi. E quando meu namorado revistou, ele tava com um passaporte e com um perfume. Mas eu não... se você for fazer o corte, eu não tinha dito isso no corte, eu acho. Tá, então tá. Só voltar que eu corto depois. Aí vocês... Tá, não precisa cortar de novo, depois eu corto. É que você, a parte que gravou, você falou... Porque a gente liberou pra não dar BO, não sei o quê. Mas antes deles irem, fala assim... Mas antes deles irem embora, a gente revistou eles. Ah, tá. Pode ir. Então, antes deles irem embora, da gente liberar, o meu namorado tinha revistado. E o rapaz estava com um perfume no bolso e um passaporte, que era do meu housemate. E a moça estava com celular, moeda, remédio, várias coisas assim que depois virou até chacota na casa, porque eram coisas pequenas para o tanto de bagunça que eles fizeram. O que chamou a atenção foi o passaporte. Porque era o passaporte do meu housemate e a gente ficou sem entender o porquê ele levaria um passaporte. Acho que a oportunidade de pegar ali, enfiar no bolso e pronto, né? E aí fica... O alerta, né? Vai fazer um clone, vai fazer alguma coisa, né? Sim, a casa tava virada de cabeça para baixo. E a gente percebeu que já tinham coisas prontas para ser levadas. Tipo assim, pegou um lençol... Mochila com perfume, relógio, tênis... boné, airfry, várias coisas que... Sim. E assim, mas eles acredita que eles já tinham ido pra fora e voltado? Então, na nossa cabeça da hora, com adrenalina, eles não conseguiram levar nada. Por isso que a gente liberou e não ia precisar chamangada. Foi, né, uma confusão na nossa cabeça ali. Foi quando a gente trancou a porta, que piscou o olho e percebeu que uma bicicleta tinha sumido. Housemate que estava na sala. E aí meu amigo chegou, o quarto foi invadido do Felipe, e ele falou, meu notebook não tá, e ele precisa para diversas coisas. Não importa. Digamos que ele não precisasse, é dele, né? Acabou. Só que quando a gente percebeu que a bicicleta não tava, o meu namorado com o rapaz fez uma ronda por perto para tentar achar, e ele não tinha um vestígio, não achou mais ninguém, e foi muito rápido. Eu tô contando detalhado, mas foi algo muito rápido. Porque começou mais ou menos 1h40 da manhã, quando eu fui pro banheiro. E, tipo assim, umas 2h10, eu acho que já tinha acabado a situação, sabe? Umas 2h20, na minha lembrança. Então, assim, eu tô contando detalhado, mas foi muito rápido. Então, assim, a gente fala, que não sei o que, faz isso e aquilo. Mas na hora do choque, a cabeça muda, entendeu? Então, quando percebeu que a bike sumiu, que eles foram... rodar por perto e não tinha mais vestígios. E a gente ficou, como é que esse pessoal naquele estado sumiu tão rápido? Não tinha condições. Mas aí foi percebendo, sumiu o bike, sumiu o notebook, sumiu carteira. E aí também não podia tocar em nada, porque quando teve o contato com a guarda, depois de algumas horas, infelizmente, eles falaram que a gente não podia ter tocado em nada, porque era polícia forense, né? Perícia, né? Porque assim... minha opinião, eu acho que eles levaram a sério porque tinha filmagem, sabe? Porque a situação que a casa ficou e os indivíduos não batem. Estavam muito loucos. Pelo que a gente percebeu, eles já eram conhecidos da polícia, sabe? A gente foi pegando alguns... depois de passar a adrenalina, você começa a assimilar situações, entender, olhar com mais calma a cena toda bagunçada, entender o que tá faltando. E assim, depois de tempo confirmou, mas de logo de cara a gente teve que falar o que mais ou menos eles levaram e contar toda a situação. Chegou a polícia pro BO... E a gente já tinha acordado também outras 2 housemates que estavam dormindo. A gente ficou preocupada porque elas não apareciam, né? Até falei, Tico, eu vou ter que falar de você lá. Que a gente preocupado, o pau quebrando e cadê ela? Dormindo. E o pior é que ela tava dormindo de porta aberta. Ou esperando a outra housemate. Foi por sorte dela não ter alguém tentado abrir. Ela ia pegar a galinha pulando, meu irmão. Porque quando ele ia abrir, ele ia dar de cara com ela. Ela ia ficar em choque, porque ela não ia ter pra onde correr. E minha outra housemate tava com a porta trancada. A Luciana já foi mais esperta.
Falei, Lu, você falar de você lá, fala que você tá dormindo. Simplesmente dormindo. Assim, dormindo na lote. Mas assim, depois da situação, né, a gente foi conversando, teve que ver que realmente tava todo mundo bem, passar pra quem tava dormindo o que aconteceu, ficar de alerta. E depois de algumas horas a polícia chegou, né, que o meu amigo teve que acionar pra falar do notebook. A bicicleta, tudo direitinho. Só que na hora, nosso pensamento foi, vamos deixar pra lá, porque era lá ladrão bobo. Só entrou, não conseguiu pegar nada. Só entrou pra bagunçar. Estavam muito loucos. Nosso pensamento foi esse. Entrou na casa errada e começaram a bagunçar. Não, errado já é demais, porque assim, realmente na nossa cabeça, e todos confirmaram que a porta tava trancada, que tava tudo trancado direitinho. Então não entraram na casa errada. Planejaram realmente invadir pela janela ou de uma outra forma. Um entrava e o outro abria a porta por dentro. Que aqui é muito comum, né? Essas portas só tem um trincozinho por dentro, né? Sim. E assim, depois de muito tempo, a gente vai pensando em várias coisas. Não sabemos se mais sóbrio entrou e pegou as coisas de valor e depois deixou esses dois de laranja, a gente não sabe, porque nós não temos noção de onde esse povo conseguiu brecha para entrar. O único pensamento é justamente... até então tinha 2 pessoas, não poderia ter 3, né? Poderia ter 4, que fizeram a primeira leva das coisas e os outros 2 ficaram para pegar uma rebarba, né? Que não tinha quase nada. Foi o que minha amiga pensou, porque ela falou assim, a condição dos 2 não tinha como, entende? E foi muito rápido, então o pensamento dela foi, um entrou, pegou a bike, viu que tinha... Não, esse eu levo. E os 2 ficam pra catar as coisas. Ou então mesmo, os mesmos 2 mesmo, né? Entraram, viram a bike, já é uma coisa. Já tá no lucro. Vamos voltar pra ver se dá pra pegar mais alguma coisa, entendeu? Sim. E assim, voltando o que eu falei... O meu pensamento é que eu acho que só foi levado a sério porque tinha as filmagens. Porque a condição que eles estavam pra dizer que eles viraram a casa toda e não levaram, tipo, praticamente nada, que estavam com faca, sabe? Então, quando eles viram a filmagem, era como, tipo, realmente aconteceu, sabe? Tipo... Uma cena de terror mesmo, assim, né? E assim, e foi porque, assim, foram traduzindo e tudo, então, assim, foi dito que realmente o crime eram diversos crimes que ele cometeu, porque invadiu a casa com a gente dentro. Ameaçou com faca. E ia levar um passaporte. Então, tá aí uma das coisas, sabe? Então, pra eles, é algo muito importante. Então, foi o que levou eles tomarem realmente uma atitude. Tanto que eles chegaram lá no mesmo dia falando que já tinham prendido o rapaz. Porque o vídeo ficou muito nítido e tinha como reconhecer. Sabe? E dela não deram resposta. Mas aí a gente ficou um pouco mais calmo, tranquilo, mas tinha que esperar. Foi a guarda recolher, né? Fazer isso foi de qual dia de semana? Foi na madrugada do sábado. Mas sábado pra domingo? Não. Sexta pra sábado? De sexta pra sábado. E vocês iam trabalhar no sábado, né? Sim, eu tive que cancelar toda a minha agenda. Teve gente que teve que ir de virote trabalhar porque... não dormiu, com toda a situação. E fora o trauma que fica, né? Sim. Até hoje as clientes olham e ainda falam, Grazi, você tá bem cansada, né? Mas, tipo assim, não sabe... Umas não sabem o que aconteceu, outras já chegaram me abraçando, sabe? Sendo bem solidárias. E paciente também, porque mudou o humor, entende? É um trauma, né? E assim, vocês estão ainda morando na mesma casa, né? Então... fica aquela sensação, né? Fez um barulhinho... Sim, muita gente perguntou, vocês não vão mudar de casa? Por que não muda de casa? Mas, assim, a gente sabe que não é... simples mudar de casa. Simples, ainda mais a realidade daqui, né? A acomodação tá ficando cada vez mais difícil. E mais cara também. Mais caro. Aí pra mudar tem que repensar. Muita coisinha. Mas é isso. E conseguiu prender ela? Porque prendeu ele primeiro, né? Então... Com os vídeos, a gente decidiu compartilhar para alertar. Alertar como? Ter cuidado para se acontecer um caso parecido, se eles não estiverem armados. Se tiver como filmar, se a casa não tiver câmera, entendeu? Se puder... Esse é o objetivo principal, né, do meu convite pra você, né? Pra fazer esse alerta mesmo, assim, né? Eu acho que tipo, o pessoal da casa, se vai receber um convidado, sempre avisar, entendeu? Porque às vezes você quer, vou receber um convidado, mas fico sem graça de avisar, mas é melhor avisar, porque pode ser um estranho, né? Na casa, né? Sempre trancar as portas, trancar ali as janelas também, porque o pessoal tá conseguindo vazar pela janela agora, pelo jeito. E aí, assim, redobrar a atenção no máximo.
e alertar justamente, se puder filmar, filma. Porque foi o que ajudou a realmente levar a sério, entende? Quanto tempo você tem de filmagem ali? Tem o quê? Uns 10 minutos? Talvez menos. Acho que mais ou menos uns 10. Foi porque foi muito rápido. Foi muito rapidinho. E eles... E depois conseguiram prender ela também? Então, no final do dia, eu ainda tentando digerir tudo aquilo que a gente tinha passado, eu escutei uma zoada estando lá de fora e fui olhar. Quando eu vi a bendita cuja, vindo em direção à minha casa. Gente, eu tremia que nem vara verde. Porque eu falei na minha cabeça, ela tá vindo com bonde, vai fazer bagunça aqui na porta. Foi só que passou, não. Passou o bonde dela e a bendita ficou do lado da minha casa, conversando com a Best. Conversando com a outra pessoa, uma vizinha. E aí você já alertou a galera? Aí eu chamei o roommate, que teve o quarto invadido, pra ver quem era. A outra roommate também, que não tava, saiu na porta pra ver de perto. Que a gente não tá acreditando. Que ela voltou no mesmo dia. Do lado de lá de casa, tipo, pra fumar. Aí eu falei, eu filmei, mandei pagada. Ele mandou um áudio em inglês. E a gente esperou um retorno. Mas assim, o retorno de um dos policiais veio assim, depois de mais ou menos 3 horas. E ele botou thank you. Aí eu falei, tá, thank you o quê? Thank you você vai vir? Thank you você não vai vir? Thank you você vai prender ela? Aqui do lado, você vai prender, não vai? Aí eu fiquei assim, ela voltou pra casa dela e eu fiquei em choque. Eu falei, como essa mulher tem essa cara de pau? Mas assim, dava pra notar que ela ainda não tava em si. Ou se aquele normal é dela, eu não sei. Mas não tava normal, não. E aí, eu falei, gente, realmente dá pânico. Porque será que ela vai lembrar da casa? Não vai? Será que vai acontecer de novo? E aí, quando a gente compartilhou essa história, foi que veio vários relatos, né? Outros relatos, infelizmente, que dela, principalmente, é muito conhecida aqui em Cork, de outras bagunças, outras situações, sabe? E uma das pessoas no domingo, se eu não falha a memória, no domingo que viu que a guarda levou ela aproximadamente ali perto do Audi. Então, assim, não sei também se foi pelo caso de lá de casa ou não. Porém, dá uma pazinha, né, em saber que os dois estão presos. Dá uma paz, né? Mas até quando também, né? Até porque quando? Assim, eu brinco hoje falando assim, nossos vizinhos, né, deixando em parênteses, nossos vizinhos estão de holiday. Mas não sabemos quando eles vão voltar. Porque pelo jeito eles moram perto ali também, Passou 2 casas, meu irmão. Atravessou a rua, a casa de esquina. E tipo assim, a gente ficou besta. Então provavelmente eles podem ter levado o notebook, a bicicleta, tudo pra lá, assim, Sim, né? E foi onde fez sentido eles sumirem tão rápidos. Entende? Porque foi questão de segundos, assim, eles sumiram. E aí, tanto que a gente comentou com a polícia sobre isso, a gente descobriu que eles são nossos vizinhos e tudo. A polícia deixou a demonstrar que já sabiam e falou que não podiam entrar na casa deles sem mandato. E é normal isso acontecer, né? Aqui. Porque vocês sabem que no Brasil... No Brasil, o mandato é aparecer na mesma da hora. Na mesma hora, isso é. Só que a gente ficou, o mandato. E esse mandato tem que vir de quem? Como é que a gente faz? Tipo, eu não senti aquela orientação, entendeu? Aquele, tem que ter um mandato, mas a gente pode fazer assim, 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 vocês podem fazer assim, assim, assim. Também, porque a bicicleta só pode estar lá, entende? Mas no final do dia eles entregaram o notebook e documento do meu amigo. Fora de carteira, sem dinheiro, sem nada, mas devolveram o notebook. A polícia devolveu? Foi. Então eles conseguiram pegar de volta, né? Com eles direto. Não falaram da bicicleta. Supostamente tá dentro da casa. Supostamente, E hoje em dia a casa tá fechada porque... Eles não estão em holidays. Eles estão em holidays. Fica o alerta, realmente. É uma situação extremamente complexa, assim, né? De passar. E aí, na primeira pergunta, quando você chegou, que hoje eu perguntei, né? Nos bastidores, você ainda tá morando lá? Né? Você já disse, né? Que é difícil arrumar acomodação, mas eu acho que você tá um pouco também traumatizado sem dormir direito, né? E como lidar com isso? Talvez não seja a hora de procurar um outro lugar.
Você tá pensando nisso, não tá? Então, a gente chega a pensar, também tem uns conselhos. É muito ruim porque qualquer sustozinho, qualquer mexida em porta é um gatilho pra gente. Hoje mesmo, na madrugada, um housemate se assustou com o outro ao sair do banheiro. Então, assim, tá todo mundo muito assustado. Assim, eu, né, já tenho um pensamento pro futuro procurar um local mais tranquilinho e tal. Mas, assim, eu acho que nesse momento tem que ser tudo com calma. Sabe? Porque não adianta querer mudar de uma hora para outra, porque tem várias coisas que tem que se ajustar. Tem questão de achar acomodação boa ou uma casa, questão de valor, já tá difícil. E eu acho que também um ajuda o outro, sabe? Um tá sendo um colo pro outro nesse momento. E agora vocês estão bem blindados lá também, né? Porta fechada, janela fechada. Porta fechada, cortina, pra tudo ninguém trancado. Conseguir ver dentro, né? Câmera, tá faltando umas câmerazinhas lá, hein? Falando em câmera, tem uma bendita câmera em frente, em direção à nossa casa. Que a gente descobriu depois por vizinhos, que é pela tá na posse da guarda. Não sei se é assim que fala. Que não foi citado. Né? Eu não sei também, mas assim, quando o pessoal quer, eu acho que eles podem dar um jeito, entende? Em achar, né? Em resolver, né? Uhum. É bem complexo mesmo. Bom, eu sou muito solidário, né? A situação que você passou. Espero que o pessoal da casa também, né, esteja bem, estejam tentando, né, se blindar entre vocês lá. Uhum. Acho que mudar de casa é realmente um pensamento que deve se pensar, às vezes procurar com calma, igual você falou. Mas é uma situação realmente bem, bem complexa, assim, né? Tá fazendo o quê? Foi dia 28? Tá fazendo o quê? 2 semanas, assim, né? E como é que foram os dias na sequência? Acho que ainda tá desenrolando ainda a história, né? Eu falo da história, meu coração acelera. Ainda mais que a gente para pra pensar, poxa, aí todo mundo falando, você era pra você fazer isso, aquilo outro. Falei, gente, mas na hora passa tanta coisa. Aí depois eu fiquei, rapaz, que baiana xoxa que eu tô. Baiana da Shopee, falta o dendê. Porque eu fiquei tremendo. E fora assim, né? Você encontrou com um cara e quando você foi no banheiro, olhou pra cara dele e, tipo, voltou pro quarto, eu fiquei, né? Falei, gente, eu sempre agradeço a Deus por tudo, ainda mais pelos livramentos, né? E depois a gente foi vendo a sequência de livramento que tivemos. Ele tava com uma faca na mão e tal. Eu falei, meu Deus, eu assim, ó, oi, brother. E aí, tudo bom? Vou dormir. Vou dormir. E depois eu fiquei, meu Deus do céu. Tipo, ele tava pertinho de mim, porque quando abre a porta do banheiro, já dá perto da porta do quarto do meu amigo. E eu falei, essa situação. E assim, ele tava com faca, né? Você lidou, assim, sonolenta com a situação e às vezes foi um livramento mesmo, né? Se você liga o alerta ali que era alguma coisa que tava fazendo mal ali pra casa, talvez você fosse pra cima e aí talvez fosse perigoso, né? Sim. E assim, eu tenho até um pensamento que talvez ele soltou a faca tranquilamente porque ele foi abordado por outro Irish. E também viu aquela quantidade de gente também, né? E o rapaz é homem, já é duas vezes dele. Então, assim, eu acho que ele não esperava ter um Irish dentro da casa. Entende? Eu acho que isso acabou dando aquele choque de... Ai, meu Deus, onde eu entrei? É o que passa na nossa cabeça, né? É complexo mesmo. É isso aí, pessoal. Fica o alerta, né? A Grazi sofreu uma invasão, né? No local que ela mora. Então fica o alerta aí, né, para ficar atento, fechar a porta, ter uma boa comunicação com os flatmates, né, com os housemates, para entender a dinâmica da casa, se não tem um estranho, né? Às vezes a gente leva um amigo, um convidado para dentro da casa e às vezes a pessoa tá no quarto do lado, não sabe, então é bom sempre avisar, chamar a guarda, né, tentar filmar também, né, Grazi? Você falou que é legal, que tem uma evidência, né? Sim. Por que não, às vezes, botar uma câmera na casa? Uma câmera no corredor? É bom. Entendeu? Para ter uma gravação. E queria deixar, assim, minha solidariedade, né? As pessoas aí da casa, as pessoas que deixaram você citar o nome, falar que o podcast é para dar voz mesmo, né? Voz de alerta, também voz de inspiração para outras pessoas. Hoje foi mais uma voz de alerta. Se algum dos seus housemates quiser participar aqui de algum episódio, é só entrar em contato comigo. Eu quero poder dar voz e que o alerta seja levado para a comunidade brasileira, para ficar todo mundo aí atento nas situações de invasão aí
E é isso. Minha sugestão é vocês mudarem, gente. Às vezes mudem. né? Às vezes mudem de casa, né? O local às vezes fica marcado, né? Fica uma sensação de tensão ali, de trauma, igual você falou, né? Que às vezes dá um barulho de noite, você já, opa, entendeu? Às vezes fica legal mudar. Mas é legal ver vocês também unidos ali, se fortalecendo um ao outro ali, né? Mais alguma coisa, Grazi? Você ainda tá nervosa, né? Gente, a Grazi tá super nervosa, ela tá tensa. Ela começa a falar, ela começa a dar uma tremida aqui. Eu cortei aqui algumas vezes. Você vê que tem um trauma mesmo, né? Tem uma coisa ali que não tá legal ainda. Tem pouco tempo, né? Tem. Mas Até no trabalho mesmo. Qualquer lugar que eu tomo um susto, só... dá uma travada assim, né? E às vezes, às vezes você vê alguém na rua que você acha que é e já assusta também. Então, assim... Aconteceu no sábado, minha housemate, não, eu fechei a porta pra você. Quando eu saí, eu dei de cara com um, que eu tentei voltar, a porta já tava trancada, eu fiquei em pânico. Falei, calma, Grazi, não é ele. Apesar que era muito parecido, a roupa, o tom da roupa era parecido. É assim mesmo. Infelizmente. Mas vai dar tudo certo. Valeu, gente. Obrigado por assistir. Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram da Grazi, pra vocês entrarem em contato com ela, seguir lá. Vocês podem também deixar comentários aqui, algumas perguntas que precisarem, alguma palavra de solidariedade para a Grazi e para a galera dela. Se tiver alguma pergunta, eu peço a Grazi para revisitar o vídeo e responder vocês. E é isso. Se quiser contar também algum outro caso, né? Às vezes tem outros casos, né? Comenta aí no caso. Se quiser gravar um podcast do seu caso aí, se tem algum caso, né, de invasão desse assim, uma situação assim, que vale a pena deixar o alerta para a comunidade brasileira, né? As portas aqui do podcast estão abertas. E valeu, Grazi. É isso, mexeu com brasileiro. Boa, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.